Você sabe por que eu ando revoltado com o monopólio? Você sabe por que eu não compactuo com qualquer sistema que fazem tudo para ver o pobre cada vez mais infeliz? Sabes por que eu não gosto quem oprime o povo? Eu vou contar, vou partilhar a minha história com você. Atenção, isso não é novela nem filme de ficção científica. Isso aconteceu comigo. Vou partilhar a minha história contigo. Manos, a minha família, a minha geração são do Bié. Para quem está em Moçambique, Bié é uma província que fica à parte sul da Angola. Nos anos 80, com a guerra, o país acabara de expulsar os portugueses. Então, os meus avós emigram do Bié, vêm para Luanda, na esperança de uma vida melhor, na esperança de uma vida mais segura. E aquela fase, quando os portugueses saíram da Angola, deixaram terras, deixaram casas. E aquelas casas, aquelas terras não tinham dono, não era habitada por ninguém. Então, os meus avós, quando chegaram em Angola, eles ocuparam um espaço, uma terra. E nessa terra já tinha casa, tinha uma casa. Esta mesma casa vivia um português. Então, os portugueses saíram. Os meus avós ficaram aí, vivendo nos anos 80, atenção, os anos 80 e tal. 80 e tal, ou 70, ok, não sei muito bem. Os meus avós ficaram a viver aí normalmente. Daí os portugueses foram, a guerra civil em Angola começou, só para terem a noção, a guerra civil em Angola durou 30 anos, ok? 30 anos, terminou em 2002. E os 30 anos todos, os meus avós já estavam naquela casa, 30 anos naquela casa. A guerra civil em Angola terminou, a paz chegou e nós fomos vivendo normalmente. Aí a minha família cresceu. O meu pai conta a história, o meu pai agora que já está com quase 60 anos, conta a história que quando ele chegou naquela casa, ele tinha 8 anos, então foram crescendo. Nós éramos felizes, ou somos felizes, né? Apesar de sermos pobres, nós somos felizes, muito felizes. Então, a paz chega, o monopólio assume o poder, os governantes esbanjam dinheiro, nosso dinheiro por acaso, eles usam da maneira que eles quiserem. Como se não bastasse gastarem o nosso dinheiro, ainda utilizam o poder da maneira que querem. Os filhos dos mesmos governantes matam, atropelam e ainda assim são absorvidos de culpas, de penalizações, porque são filhos de pessoas grandes, são filhos deles, ou seja, são intocáveis. Então, foi nesta mesma senda que o filho de alguém, se eu não vou dizer o nome, muito conhecido em Angola, conhecido por acaso, atenção, por ter muitas residências, o braço está me doer, deixa eu trocar aqui. Ele é conhecido por acaso, por ter muitas residências em volta do país e do mundo, por ter muitas infraestruturas. Então, ele, o nosso local onde a gente vive, como é um local em que chamou a atenção dele, acho que ele queria montar uma discoteca, ou algo assim, não sei muito bem, queria montar algo, né? Como aquele local era um local do interesse dele, ele do nada, isso foi em 2014, em 2013, do nada, atenção, se em 2002 os meus avós já estavam mais de 30 anos naquela casa, imagina em 2013, estamos a falar há mais de 40 anos, já tínhamos documentos. Agora, aquela casa era nossa legalmente, porque tínhamos documento e a lei afirma que quando alguém está em uma casa há mais de 20 anos ou algo assim, aquela casa passa a ser dele, oficialmente, daquela pessoa. Em 2013, do nada, a gente recebe uma notificação. A notificação veio com um carimbo do executivo, dizendo que a família tinha que se retirar daquela casa. O meu irmão, uma casa onde a gente cresceu, eu em particular frequentei muito, crescemos aí todos, na avó, o meu irmão, meus irmãos. Então a gente pegou, concorremos, fomos
recorremos, né? Fomos em tribunais, procurar justiça para que possam então velar a nossa situação, porque são famílias pobres que já não tinham onde cair morto. Os meus avós já tinham 70 anos, àquela altura, já não tinham força para aguentar mais ficar ao relento à procura de uma casa, já não tinham essas condições. Recorremos, mas ainda assim, olha, os juízes, como sabiam com quem estavam a lidar, simplesmente criaram um monte de burocracias, o nepotismo reinou e nós acabamos por ser despejados. Um advogado, que era um pouquinho próximo da nossa família, chegou e nos disse: o melhor que vocês podem fazer, se não querem ser mortos e tal, é melhor deixar a residência, porque esta pessoa que está a fazer isso convosco tem peso, é pessoa grande. Boi, aquilo foi um choque tremendo, mas ainda assim os meus avós insistiam em ficar na mesma casa. De repente, certo dia, a polícia, a PIRI, chegaram em casa, arrombaram a porta, tiraram a minha avó lá dentro, meteram na rua e tiraram todas as coisas para fora. A minha avó foi viver naquela altura com a minha tia, a irmã mais velha. Foi viver com ela e a partir daí a minha avó já não foi a mesma. Era uma avó muito alegre, sorridente, conselheira. Mas a partir daquele momento, a minha avó, o sorriso foi, a vontade de viver foi. Este choque foi tão grande que em 2014 a minha avó teve um acidente vascular cerebral e acabou por morrer. Foi um choque tremendo para mim, porque eu tinha apenas 14 anos. Eu não conseguia entender que país é esse onde quem tem dinheiro é intocável. Eu não conseguia entender por que não existe um lugar neste país onde a gente pode recorrer e a justiça ser feita. Ou seja, a minha avó morreu porque alguém que não precisava casa simplesmente decidiu receber a casa da minha avó para fazer discoteca, para fazer alguma coisa. Ou seja, tirar a casa de alguém que tem por direito. Ele recebeu a casa de alguém que tem aquela casa por direito, a casa era dele, não era daquele desgraçado. Recebeu a casa e olha, o mais engraçado é que não fez nada até hoje. A casa continua aí, totalmente abandonada. Nível mais alto da desumanidade. Por isso, meus irmãos, eu não aceito isto. Eu cresci dizendo que eu não posso compactuar com o sistema, porque tem muita gente a sofrer, tem muita gente neste país que vocês não fazem ideia. Tanto em Moçambique quanto em Angola, os pobres não têm voz. Então eu não aceito isto. Eu reprovo e renuncio isto. Eu sei que a gente ainda pode lutar. E em Moçambique é tal igual quanto Angola. Então quando eu vi em Venâncio Online uma esperança para um país melhor, para um país minimamente igual ou desigual,